Olha, o Mauro César Pereira já está aqui entre nós, já vai dar o seu pitaco. Só para também engrossar mais o conteúdo dessa conversa, o UOL conversou com um especialista em cardiologia, um cardiologista, que falou sobre o assunto, sobre se ele pode voltar, se ele não pode voltar. Vou ler aqui para vocês. É o doutor Alexandro Fagundes, ele é cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, para entender a condição do Oscar, e ele falou o seguinte: vai depender do tipo de arritmia detectado. Palavras dele. Um desmaio, uma síncope que acontece durante o esforço, geralmente é um sinal preocupante. É preocupante porque tem desmaios que podem ser problemas mais simples, de queda de pressão ou alguma arritmia benigna, disse ele. Daí ele completa. Mas um desmaio que acontece no pico do esforço, enquanto a pessoa está se exercitando forte, pode ser alguma arritmia mais grave que tenha risco de morte súbita e que precisa de algum tratamento de alta complexidade, como uma cirurgia, para colocar um marca-passo, um desfibrilador ou alguma ablação mais complexa. É o que diz o doutor Alexandro Fagundes, que é cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Para entender esse caso do Oscar, claro que ele está falando em hipótese, ele não examinou o Oscar, que está lá no Einstein ainda, sob observação e também fazendo exames. Bom dia, Mauro César. É isso. Ontem a tarde foi agitada no São Paulo porque teve essa questão do Oscar e a gente estava falando como assuntos se misturam, né? O fato do Oscar em si, que vai decidir se vai parar ou não de jogar e tal, e a questão do São Paulo. O que o São Paulo vai fazer daqui para frente, o que poderá fazer, né? Eu acho que a decisão, bom dia a todos, fica como um jogador, né? Ele que vai definir o que vai fazer. Se fosse ele, faria uma seguinte pergunta para o médico, após todos os exames. O senhor me garante que eu posso jogar futebol sem correr risco algum? Se algum médico disser que sim, eu penso em continuar. Se o médico disser que não posso garantir, na situação dele, eu pararia de jogar. Eu pararia de jogar. Vamos lá, carreira do Oscar. Começou no São Paulo, passou pelo Internacional, foi para o Chelsea, jogou Champions League, jogou Copa do Mundo, fez a opção de ir para a China, porque ele poderia ficar na Europa. Lá ele teve um contrato maravilhoso, um dos maiores do mundo. Ficou muito tempo lá. Aliás, acho que foi o único nome minimamente relevante, ou relevante, né, tiro minimamente, que no caso dele. Um nome relevante que permaneceu na bolha chinesa por mais tempo, que todo mundo começou a voltar, né, para os seus países de origem, ou voltando para a Europa, enfim. Imagino que a vida dele deve estar muito bem resolvida. É um jovem, o jogador pode ser veterano, mas ele é um homem jovem, né? E assim, eu não sou uma pessoa mística, mas é incrível, né? Tudo que está acontecendo com ele. Vocês falaram das lesões e tudo, agora mais isso. É como se alguma coisa dissesse, cara, já deu. Sério. Assim. Aí se mistura, ou com São Paulo, né? As coisas estão acontecendo com o São Paulo, né? Com o São Paulo também. Porque pensa, né? O Luiz Gustavo, o problema da embolia pulmonar, que é uma questão um também atípico, né? Atípico, né? Que também a idade do jogador, se o jogador reflete sobre a continuidade ou não na carreira, também é uma questão para o Luiz Gustavo, né? Agora o Oscar e tudo mais. O Mauro falou, são 34 anos, uma carreira, como o Mauro descreveu, de sucesso, inclusive financeira. E ele teria mais 2 anos de contrato ainda com o São Paulo, né? O contrato dele vai até o final de 2027, a ver como é que ele vai decidir agora daqui para frente. Eu penso assim que, sei lá, né, nessa altura, né, depois de todas as dificuldades, assim, lógico, tudo vai depender do que os médicos vão dizer, mas tem que sentir muita confiança para continuar jogando, né? Você tem que estar muito seguro disso. O caso do Eriksen é muito marcante, o cara resolveu continuar. O Oscar, assim, tem mais o quê? 1, 2 anos de contrato, de carreira? Quanto tempo ele vai conseguir jogar? Independentemente disso, né? Já está realizado, né? Enfim, até porque, como eu disse, ele quando vai para a China, ele vai porque ele quer. Ele teria a opção de ficar na Europa. Ele tinha mercado nos clubes importantes. Ele jogava num clube grande. Jogava no clube campeão europeu, né? No Chelsea. Um time campeão inglês, um time relevante no cenário internacional. Ele fez a opção de ir para a China, onde ele poderia ganhar mais dinheiro, bem mais. E lá ele permaneceu, cumpriu o seu contrato. É uma coisa muito pessoal, né? Eu lamento por ele, é triste, porque a insegurança que você vai sentir a partir de agora é inevitável, é inerente à sua situação, mas é uma coisa para pensar bem, conversar com as pessoas próximas, pessoas queridas e tomar uma decisão madura. De uma forma ou de outra, se ele tiver que parar, eu acho que ele pode se orgulhar da carreira que ele teve. Ele fez uma carreira bacana até aqui, né? Porque não acabou. Uma carreira legal e tal. E acho que a questão com o São Paulo, fora isso, é que ele não conseguiu entregar para o São Paulo o que parecia ser
Porque a volta dele, para mim, sempre foi assim, meio que vamos fazer as pazes, né? Isso. Vamos ficar de bem? Estamos de mal um tempão, vamos ficar de bem. Porque ele começa no São Paulo, sai do São Paulo numa situação de briga jurídica, vai para o Internacional. Mas, na minha visão, essa história não teve um fim. Porque no final da passagem dele pelo time gaúcho, ele vai para o Chelsea e o São Paulo. O Inter entra num acordo, o Inter paga lá um valor para o São Paulo para encerrar a questão. Ou seja, quando há um dinheiro para encerrar a questão, é porque não houve o martelo da justiça batido em última instância. Pum, acabou, venceu aqui a parada, o lado tal ou o lado aquele outro. Então ficou uma coisa meio no ar, porque ele começou no São Paulo, né? Não estou aqui discutindo quem tinha razão ou não, porque me parece que a própria justiça não definiu, tanto que eles chegaram num acordo, os dois clubes, para que ele pudesse seguir para o futebol inglês. Então, a volta dele sempre me pareceu uma volta para tentar jogar pelo clube e tudo mais, e conseguir ter uma outra visão do torcedor de São Paulo com relação a ele. Mas agora com essa, cara, é um negócio muito sério, tem que pensar muito, né? A gente tem que lembrar que foi trágica e coincidentemente, né, o São Paulo era o clube onde estava acontecendo um jogo onde há 20 anos morreu um jogador. Você está até com uniforme. E o ano passado também, e agora teve um outro recente, agora, falou que teve o Serginho. O uniforme do esquerdo. E o esquerdo do Nacional de Montevideo. Exatamente. Então, assim, aconteceu 2 vezes. Aliás, É uma macabra coincidência, Ele né? estava machucado naquele ocasião do esquerdo, mas enfim, ele estava no São Paulo, ele viveu o que aconteceu com ele. Não, ele não estava ainda, né? Libertadores passado. E o caso do Serginho foi muito marcante, né? Porque foi o que mudou tudo. Desfibrilador não existia, passou a ser colocado no estádio, ambulância, médico, a coisa toda, não havia. Aquilo foi um negócio ao vivo. Foi praticamente uma morte ao vivo, tipo Ayrton Senna. É isso, entendeu? Exatamente. Foi um negócio muito terrível aquilo. A gente esquece, quem é mais jovem, foi há 20 anos, foi 2005, né? O jogo está rolando na televisão ali, todo mundo está assistindo o jogo, de repente o jogador passou mal, então o rapaz morreu. Morreu, opa, peraí, o que aconteceu? Não morreu, passou mal, morreu, um atleta. Foi um negócio muito, muito chocante aquilo. E já tem tanto tempo, né? E tanto tempo depois, 24 anos depois, aconteceu de novo. Né? Exatamente. Então, sei lá, muito sério isso. Acho que ele tem que pensar com muito carinho e tomar a decisão mais segura para a saúde dele e para a vida dele. Eu, assim como você, também sou pouco místico, mas assim, aconteceu tanta coisa nesse ano com o Oscar e tudo mais, que você fala, bom, será que não é um aviso para eu parar? Mas diga lá, Casão, você chamou? Sim. Então, a decisão é muito delicada de qualquer maneira em parar de jogar. O cara parar de jogar. Ninguém decide parar de jogar com facilidade, estando doente ou machucado ou sem possibilidade de jogar. Ninguém decide com facilidade. O Eriksen resolveu voltar a jogar, claro, que teve aval dos médicos, mas porque é apaixonado pelo futebol. É apaixonado pelo futebol. Todo jogador de futebol é apaixonado por jogar futebol. É uma paixão, é um esporte. Você é profissional de um esporte. Quando você é profissional de um esporte, você começa a fazer aquilo desde pequenininho, porque você ama aquilo. Então, quando o cara vai parar de jogar futebol, não é simplesmente assim, parei, eu tô rico, tá tudo certo, tenho uma puta grana. Não, você vai abrir mão de uma paixão. Você vai abrir mão de uma coisa que você ama. Né? Uma coisa que você fez a vida toda e que mexe com o seu corpo e que mexe com o metabolismo, com a adrenalina e tudo mais. Então, a decisão de parar de jogar futebol é muito complicada. Tanto que você olha por aí, quantos Masters de time de futebol tem com os caras jogando campeonato ou viajando, fazendo jogos no interior, fazendo jogos festivos. Os caras vão jogar porque gostam de jogar futebol. Não é porque precisa jogar futebol ou porque alguns sim precisa de um dinheiro, vai, joga porque recebe. Mas independentemente disso, dentro do cara tem um amor por aquilo. E abrir mão de uma coisa que você ama não é uma coisa simples. Não é uma coisa assim, muito pelo contrário. É uma coisa muito complicada, em qualquer sentido, em qualquer tipo de amor. Não estou falando o jogador de futebol especificamente. Quando você tem que abrir mão de um amor, seja ele qual for, não é uma decisão simples para a pessoa. Não é uma coisa simples. Oscar, por exemplo, vamos supor que o médico fale para ele, eu não posso te garantir que você vai jogar sem correr risco. Eu não tenho certeza disso. Mesmo o médico falando isso para ele, que fica definido que, se você quiser jogar, a responsabilidade é sua, você pode morrer dentro do campo. Mesmo nessa situação, o cara vai parar, pro Oscar decidir parar de jogar, vai ser muito complicado a aceitação dele próprio. Ele tem um trabalho da cabeça muito, muito complicado.
eu tenho que parar de jogar porque eu tenho um problema no coração, mas joguei a vida toda, nunca tive problema. Eu gosto de jogar, eu me sinto bem para jogar, ao mesmo tempo eu não posso. É abrir mão de um amor. Ninguém abre mão de um amor sem ter, com facilidade ou sem ter problemas psicológicos. Ninguém, de nada, nenhum tipo de amor. Concordo com você, Casal. Perfeito, decisão né? muito difícil. A gente pode transportar para outras situações, não exatamente a questão do risco cardíaco e tudo mais na prática. Quantos pilotos têm acidentes quase fatais? Mas fala, cara, o cara não vai voltar. Depois dessa, o cara não vai voltar a pilotar. O cara volta. O cara volta a pilotar. Exatamente. Então, tipo, Niki Lauda, né, Nelson pouco... Piquet, os caras tiveram acidentes, quase morreram e o Piquet não. Niki Lauda. O Piquet deu um tempo depois, mas o Niki Lauda voltou, quase morreu torrado no incêndio e depois voltou. Bom, tem o... No mesmo ano, hein? No mesmo ano. Tem o Washington, né, Coração Valente, que ele ficou procurando um médico que falasse você pode. Ótimo exemplo também, porque esse tinha todas as contraindicações possíveis, foi buscar um especialista que o banco... Foi uma história... Ele foi quase lutando contra um diagnóstico. Lutando contra um diagnóstico. Foi procurar um médico e falou, não, você pode, e jogou, enfim. Realmente, falou bem, Casal, deve ser uma decisão muito difícil. Ô, Tironi. Oi. Tironi, rapidinho. O Washington fez tudo isso que vocês falaram, mesmo com todos, a grande maioria mostrando para ele que era muito arriscado, que ele não podia voltar, ele continuou correndo atrás de alguém, de um cara. Se um cara falasse para ele, você pode, ele continuaria como ele continuou, por amor ao futebol. É isso, perfeito, Casal, exatamente. Agora, a gente, claro que, como a gente já falou muitas vezes, evidentemente que a questão central agora é se o Oscar vai ficar bem para viver sua vida, jogando ou não jogando. Mas, como disse o Arnaldo, os assuntos se misturam, Arnaldo. E aí tem um diagnóstico sobre o São Paulo, um olhar sobre o São Paulo. Primeiro, o que o São Paulo vai fazer daqui para frente, sei lá, se o Oscar resolver parar, encerrar a carreira, entrar num acordo e tal. E aí tem uma outra conversa, que também é duro falar isso, mas é uma realidade do São Paulo hoje. O São Paulo, com o evento do Oscar, ele terá feito por 3 vezes apostas que não funcionaram, por diferentes razões. Né? O Daniel Alves, que não era nem nessa administração, depois o Rames Rodrigues e agora o Oscar. Um jeito muito parecido, um jogador muito, muito grande, muito tal, com salário tal, que não funciona, né? Esse é um bom ponto. Essa gestão atual, né, ela é responsável pela contratação de 2 desses 3, né, o Rames e o Oscar, mais ou menos com a mesma ideia. Mais o Lucas, né? E mais o Lucas, mas o Rames e o Oscar mais ou menos com a mesma ideia de trazer um maestro ao time, um jogador experiente de uma categoria diferente para armar o time e tudo mais, independentemente da fase da carreira e da idade. Em relação ao Daniel Alves, essa mesma gestão ela foi responsável pelo distrato, né? O Daniel Alves abandonou o clube, né? O que acontece, eu acho que diferente desta vez, é que, evidentemente, no início desse ano, quando o São Paulo decide apertar minimamente os cintos e fazer uma reestruturação financeira, a contratação do Oscar não encaixava com esse momento, né? Então o São Paulo decidiu fazer um grande investimento num jogador, numa folha de pagamento que já era gorda. E agora o Oscar representa o maior salário dessa folha de pagamento, que não conseguiu ser cumprida, né, esse orçamento do futebol nessa temporada. Então, esportivamente, não deu certo, né? Ele não conseguiu jogar seguidamente, ele custou muito e é uma discussão sobre o São Paulo que vai também além do Oscar, né? Se você reparar, por que os assuntos se misturam? O São Paulo, nesse mesmo evento da federação, em que o Júlio Casares falou, confirmou a sua programação para 2026 falando em rejuvenescer o time. Porque, inclusive, o treinador fez o diagnóstico que o time do São Paulo é muito velho. A média de idade é muito alta. Então, por isso que as coisas se misturam tanto. Se o Oscar, vamos repetir, e vai partir dele, resolver parar de jogar futebol depois desse susto e tiver um entendimento com o São Paulo para a rescisão contratual dele, não sei em que termos, essa é uma outra discussão, né? O São Paulo pode ter aí uma oportunidade de reduzir a sua folha de pagamento
investir em um ou outro jogador mais jovem, que para mim deveria ter sido essa a estratégia para esse ano, e tocar o projeto para o ano que vem com todas as dificuldades que vai ter. Uma coisa é certa, o ano que vem o Oscar vai estar um ano mais velho tendo passado por isso. O Luiz Gustavo vai ter um ano mais velho tendo passado pela embolia pulmonar. O Caleri vai estar um ano mais velho tendo passado pela cirurgia de ligamento cruzado. Pensa nesse combo, esse é o São Paulo. Né? E reestruturar essa equipe que teve lampejos em 2025, me parece uma missão bem complicada, porque a gente já entendeu que a grana não vai estar farta para o ano que vem de novo, que o São Paulo não vai sair dessa tentativa de reestruturação. Mas essa tentativa de trazer um jogador... Você sabe como é que é a minha opinião, né, sobre isso. Para mim, o São Paulo desvirtua o seu rumo vitorioso a partir da contratação do Adriano Imperador, que fez um bom semestre no São Paulo. Mas, para mim, aquilo não tem nada a ver com o São Paulo. Nem o Adriano Imperador, nem a volta do Luiz Fabiano, nem o Lucas, nem o Oscar, nem o Daniel Alves, nem o Rames Rodrigues. Isso não é o São Paulo. Nunca foi do São Paulo. O Casão jogava em 85, tinha saído do São Paulo contratou o Falcão. Não foi uma boa para o São Paulo. Né? Teve o Zizinho lá nos anos 50, né? Mas o Zizinho, o Leônidas, o Cerezo, lá atrás. Sim. Aliás, a cada ano... Então já foi o São Paulo em algum momento. Já foi o São Paulo num momento diferente. Sim, já foi o São Paulo era tricampeão brasileiro sem nenhuma grife. Nenhuma grife. Nenhum jogador veterano, nenhuma grife. Né? E acho que o São Paulo saiu do caminho dele. O São Paulo tinha um modelo mais ou menos que o Palmeiras tem agora. Antes desse Palmeiras milionário, né? Até o Palmeiras milionário. E acho que essa situação, cara, na hora da contratação, porque tem torcedor que ama a contratação bombástica, depois, cara, para valer a pena. E, normalmente, agora, nesses casos, foi assim, com o Daniel, o Rames e o Oscar, são contratos longos, que o jogador já chega com uma certa idade e vai ficar mais 2, 3 anos. Para mim, não vale a pena, ainda mais no futebol atual. Essa constatação que o São Paulo precisa rejuvenescer o elenco é uma constatação mundial. O Paris Saint-Germain é campeão da Europa com uma média de idade de 25 anos. Não existe um elenco com essa média de idade. Ainda mais no futebol brasileiro com esse calendário. Não existe. Não é compatível. Né? Mas isso é uma situação que não envolve apenas o Oscar, hein, Tironi? Envolve uma série de outros atletas que estão por lá. O São Paulo não contratou o Cédric, lateral português, recentemente por experiência, que fez um contrato depois de 3 anos com ele. O contrato do Cédric foi até o final de 27, assim como o do Oscar. Faz sentido isso? Não faz o menor sentido. É isso que eu falo. O Mauro sempre fala sobre isso, né? Sobre esses contratos longos para jogadores veteranos. Mas, enfim, o São Paulo talvez vai ter que, na marra, mudar o seu jeito. E eu concordo com você. O São Paulo, historicamente, teve jogadores... Ele tinha essa coisa, né? Porque o Cerezo, porque o Gerson e de novo, depende... Quando você se amarra assim, vai depender do jogador. Sabe quem quis sair do São Paulo? O Rames. Não foi o São Paulo que quis que o Rames saísse. Exato. O Rames queria jogar na Liga Espanhola. No Raio Vallecano tinha uma proposta. Se ele não faz um movimento, o São Paulo não consegue fazer. Aí depende do jogador, cara. E aí, Mauro? O clube está amarrado. Eu acho assim, que tem algumas diferenças, né, daquele período do tricampeonato para agora, né? Não só do futebol que é jogado no Brasil, mas também não existia essa dupla de times muito ricos, nem as SAFs, que momentaneamente são ricas, né? Algumas. Caso do Atlético 2021, caso do Botafogo ano passado, até esse ano. O Botafogo tem bastante dinheiro ali dentro, embora o time não ande. Então tem uma concorrência um pouco diferente. A grande questão é que São Paulo não tem uma condição econômica que permita a ele sequer se readequar a esses tempos e criar sua própria política de contratações, de formação de elenco. São Paulo tem uma dívida muito grande, está tentando diminuí-la, né? Vai conseguir alguns resultados esse ano, sim, pelo menos estagnar ali e tal, que é melhor do que nada, mas ainda é pouco diante daquilo que é necessário fazer. E acho que essa questão da política, para mim, o que mais me chama atenção na política de contratações é a contradição. É você trazer jogadores veteranos caros, muito caros. O Oscar, por exemplo, todo respeito, é muito caro quando você está apertando o cinto. Então, uma coisa ou outra, né? Então, assim, é isso aí que eu não consigo entender muito bem. E o pior de tudo, para essa gestão, é que se o veterano vem e joga e dá um resultado técnico, você fala, cara, fez um esforço, olha aqui, ganhou isso, chegou longe dessa competição, aí teve uma premiação, né? Ganhamos tantos clássicos, jogos importantes.
Mas os caras não jogam. Para azar, não jogam. Porque o caso do Caleri foi uma fatalidade, ligamento cruzado, é um azar. Mas o Lucas se viu envolvido com lesões ao longo do ano, melhora, não melhora, opera, não opera. Não conseguiu jogar. Não consegue jogar. Jogar, que eu digo, no nível que ele poderia, o que ele até já jogou, evidente, em tempos recentes. E o caso do Oscar é o mais marcante, porque ele praticamente não entrou em campo. Chegou a jogar até de segundo volante e tal, dado momento. O Zubeldia parecia que estava encontrando a posição para ele. Aí, de repente, lesão, volta, não volta. Ah, volta tal dia, não voltou, demora mais um pouco. E agora essa questão, que ainda é mais complexa, né? Pelo menos em tese, ou a priori, melhor dizendo. Então, acho que essa é a grande questão. Mas acho que tudo isso passa pela vaidade do dirigente maior, que é o presidente do clube. De querer desfilar com o Rames Rodrigues pela passarela do aeroporto, depois que ele dá aquela imagem. Eu sempre, se eu favor, repito aquilo em looping, quando falar de São Paulo, para as pessoas não esquecerem o quão constrangedor aquilo. O presidente de São Paulo foi buscar o Rames e ele se colocou ao lado do jogador, enquanto a câmera se deslocava, ele ia junto andando do lado. Quer dizer, os holofotes estão para mim, eu estou trazendo o Rames Rodrigues. E o erro de avaliação, óbvio. O Rames já não jogava lá no Oriente Médio, no Catar, né? Ele mal jogava. Ou seja, as suspeitas, as desconfianças de que ele não conseguiria jogar a contento, elas eram enormes e de fato se concretizaram. Ele mal jogou. Ele mal jogou, ainda perdeu um pênalti numa eliminação de Sul-Americana, por aparelho DU, do Zubeldia na época, né? Então você vê que assim, é muita vaidade, muita vaidade. E assim, um clube na situação de São Paulo tem que ter pessoas que não tem essa vaidade, que tem uma vaidade. Eu vou colocar o clube em ordem, eu vou começar a colocar o clube em ordem. Vocês vão lembrar de mim não como o cara que desfilou com o jogador, que trouxe contratação, mas o cara que começou a organizar a casa. E assim, eu acho que o mais incrível é que existe uma história no futebol brasileiro, que é do Flamengo, em que essa fama cola numa pessoa, que as pessoas do Brasil, elas sempre querem eleger um herói, que é o Eduardo Bandeira de Mello, que não é, eu sempre digo isso, não é o arauto da reformulação do Flamengo. Ele foi o presidente, ele participou, mas não foi ele que bolou o plano, não foi ele que montou todo isso, não, foi um grupo de pessoas, ninguém faz isso sozinho. Como nem o Casares, nem ninguém vai salvar o São Paulo sozinho. O próprio Paulo Nobre do Palmeiras, ele bota dinheiro no Palmeiras, ele oxigena as finanças do clube, mas ele traz profissionais para reestruturar administrativamente o Palmeiras, para que o time possa andar. Não é assim, sozinho o cara chega lá, eu tenho dinheiro, não é assim. Você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Que aí o clube começa o quê? A cortar custos desnecessários, a mudar a sua política no dia a dia para o funcionamento das coisas. Porque clube de futebol, tradicionalmente, é uma estrutura inchada, com o cabide de emprego, com despesas que podem ser evitadas, e vai ficando, porque não sai do bolso de ninguém, né, cara? Então todo mundo vai distribuindo. Mal comparando, é como vários espaços no serviço público. Né? Porque tem muita gente assim. Pô, eu conheço uma história de rápido parênteses, aqui no interior de São Paulo. Amigos me contaram, e mostraram até a foto. O cara é um funcionário público, todo dia, quando faltam 5 minutos para as 5, ele está do lado do relógio de ponto. E o povo tira a foto e manda, e eu recebo, às vezes o colega manda e tal, né? O outro colega manda e eu acabo vendo. O cara o japonesinho está do lado do relógio de ponto. Todo dia, 5 para as 5, às vezes 10 para as 5, 15 para as 5. Ou seja, o cara para de trabalhar antes de acabar o horário. Como isso não sai do bolso de ninguém, gente, é do bolso do contribuinte. Isso tem muito. Não estou dizendo que todo funcionário público é assim, mas tem muito isso. Claro que tem. A gente sempre sabe que tem, né? Uma vez eu cheguei num banco estatal, há muito tempo, fui pagar um boleto, aquela época eu tinha que ir no banco pagar o boleto, banco bombando, né? Os caixas todos almoçando, tinha 2 funcionando. Aí uma delas, uma chegou e botou a plaquinha, vou almoçar, vai deixar um só. Não, mas tá hora do meu almoço. Não dá para esperar o colega do lado aqui voltar do almoço para você sair. O banco está bombando na hora do almoço. Todo mundo tem que voltar. É a hora que todo mundo pode. Pegou e foi embora. Se fosse um banco privado, talvez não fizesse isso. Não estou aqui defendendo que tem que ser privado. Só estou mostrando que isso é um pouco da cultura que existe. Existe essa cultura. Eu sei que vai ter um monte de gente me xingando agora, mas é o que eu penso. É o que eu penso ao longo de 62 anos vendo isso da minha vida. Mas o clube de futebol é parecido. Porque você tem os gestores e você não é o dono, não sai do seu bolso. Então, para você mudar isso, tem que mudar o quê? Pessoas estrategicamente têm que ser colocadas em certas funções. O comandante, o presidente, ele tem que ter uma preocupação de realmente não ter essa vaidade. E no São Paulo, o que não falta é vaidade, gente. Aí é difícil. Nossa, assim, alguém duvida, tem mais um ano do presidente Casares, né? Alguém duvida de que ano que vem ele vai trazer um outro nome bombástico? Não dá para duvidar. Especialmente se o Oscar resolver parar de jogar. Sim. E rescindir o contrato. Porque aí você vai abrir um buraco ali, vai abrir um espaço que não existe, porque o São Paulo não tem esse dinheiro sobrando, mas na mentalidade de quem dá dinheiro, nós pagamos com o Oscar, vamos trazer um outro cara. E isso vem de antes dele, porque houve também o caso do Daniel Alves. Que o São Paulo paga até hoje, que paga até hoje. Por que o São Paulo aperta o cinto e continua pagando, né? Tem Rames, tem Oscar, exatamente. Continua devendo. Enfim. Bom, ontem saiu finalmente